Olá, turminha, tudo bem? Aqui é a professora Isamara e hoje nós vamos realizar as nossas atividades de matemática na apostila. Vamos lá? As ajudantes de hoje são a Maria Fernanda, a Maria Luísa e a Mariana. Página 61. Ordem crescente e ordem decrescente. Para resolver as próximas atividades, precisamos relembrar como organizar sequências de números. Como já vimos, é possível organizar as sequências em ordem crescente, que é do menor para o maior, e em que o valor dos números vai aumentando. Então, do menor para o maior. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4 e temos o tamanho também de peixinhos. Depois, turminha, ordem decrescente, em que o valor do número vai diminuindo. Então, do maior para o menor. Tudo bem? Temos aqui também o peixinho, do maior para o menor. Agora, turminha, mão na massa. Exercício 1. Complete as sequências em ordem crescente, do menor para o maior. Depois, no exercício 2, vocês vão continuar completando as sequências, só que agora a ordem do exercício 2 é a ordem decrescente, tudo bem? Agora, página 62, antecessor e sucessor. Você sabe qual é o antecessor e o sucessor de um número? O número que vem imediatamente antes de outro é chamado de antecessor. O número que vem imediatamente depois do outro é chamado de sucessor. Observe o exemplo. Temos aqui o número 40. Então, o número que vem antes de 40, o antecessor, é 39. E depois, o número que vai depois de 40 é o 41, que é o sucessor de 40. Tudo bem? Aqui no Mão na Massa, vocês precisam escrever o sucessor dos números a seguir, 29 e depois o 31. Depois, turminha, escreva o antecessor dos números, os números que vêm antes de 76 e 78. Tudo bem? Página 63. Complete o quadro a seguir com os números que estão faltando. Turminha, caso alguém tenha alguma dúvida em relação ao número, pode pedir ajuda, tá bom? Para algum familiar em casa ou para a Pro. Depois, turminha, com base no quadro, quando vocês terminarem de completar tudo, vocês precisam responder essas perguntinhas, tá bom? Então, pode colocar um pause no vídeo para vocês realizarem com calma. Depois, um número que termine com 7. Então, vocês vão escrever um número que termine com 7. Depois, B, o número que é o antecessor de 54 e o sucessor de 52. Vocês precisam escrever que número é. C, o número que está depois de 32 e antes de 34. D, os números que estão entre 39 e 42. Então, são os números que estão entre 39 e 42. E os números que estão entre 93 e 99. Tudo bem? Caso alguém tenha alguma dúvida, pode perguntar para a Pro. Agora, turminha, página 64. Exercício 4. Complete as sequências com o antecessor e o sucessor de cada número. E depois pinte os peixinhos, tudo bem? Depois vocês precisam pintar todos os peixinhos.
Turminha, então aqui na página 64, nós vamos parar no exercício 4. Esse aprender brincando, nós vamos realizar um outro dia, tudo bem? Agora, turminha, vamos realizar as nossas fichas de atividades. Hoje nós vamos realizar a 41 e 42. Primeira coisa que nós vamos fazer, colocar o nome e a data. Exercício 1. Pedro descobriu que os números da casa de uma rua estão em uma sequência, que começa no início dessa rua. Assim, quanto maior o número da casa, mais longe ela está do início da rua. Numere as casas a seguir com os números em destaque, do menor para o maior. E depois pinte as casas para deixar a rua bem colorida. Então, vocês vão precisar organizar esses números, né, na sequência, na ordem crescente, tá bom? Do menor para o maior. Depois, turminha, no exercício 2, quando vamos comprar um número para colocar na fachada de nossas casas, é comum que os algarismos eles sejam vendidos separadamente. Então, a gente precisa comprar número por número. Tudo bem? Veja as plaquinhas de algarismos que estão à venda na loja de João. Tem o 3, o 4, o 8 e o 9. Que número de casa podem ser formados com apenas um algarismo? Vocês podem colocar aí, tudo bem? Que números de casa podem ser formados com um algarismo só? Aí vocês precisam colocar, tá bom? Que números a gente podem ser formados com esses que estão acima, tá bom? Com esses que estão aqui na ficha de vocês, o 3, o 4, o 8 e o 9. Lembrando que a gente pode ter casas com essas numerações. Depois B, qual é o menor número de dois algarismos que podem ser formados? Se a gente olhar aqui em cima, nesses números, e a gente juntar dois, que número, qual é o menor número de dois algarismos? 34 ou 89? Aí vocês vão responder. C. Carlos falou que o maior número que pode ser formado é o 89, pois ele é formado pelos dois maiores algarismos das placas. Carlos está certo, turminha? Sim ou não? E vocês precisam justificar o porquê. Será que ele está certo? Se eu inverter, por exemplo, esse 8, esse 9, eu não consigo obter um número maior? Será? Prestem bastante atenção. Depois D. Qual é o maior número que pode ser formado com os algarismos das placas aqui acima? Então, qual é o maior número que pode ser formado com os algarismos que a gente tem aqui das placas? Depois, qual é o sucessor desse número? Vocês precisam colocar aí na D, tá bom? Depois E. Ana construiu o número da casa dela com essas placas de algarismos. O número da casa de Ana é maior que 80 e menor que 90. Que números pode ter a casa de Ana? Vocês precisam pensar um pouquinho, tudo bem? Caso alguém tenha alguma dúvida, é só perguntar para a Pro. Por hoje é só, turminha. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.